Por favor, comece a ser mais consciente e atento ao amor que Deus tem por você, porque é isso que vai curar a sua alma ferida. Vamos ver 2 Coríntios 2, verso 14. Numa manhã de ação de graças, eu estava agradecendo a Deus, porque era ação de graças. Não que seja o único dia que eu faça isso, mas eu estava fazendo uma edição especial pensando nas coisas boas pelas quais eu deveria agradecer a Deus. E eu tive uma visão. Agora, isso não é algo que acontece comigo muitas vezes, mas antes que você fique assustado, a Bíblia diz que os jovens terão sonhos e os velhos terão visões. Então, eu vi algo no meu espírito. Não foi no natural, eu enxerguei aquilo no espírito e eu vi uma caixa cheia de troféus. Desses troféus de ouro que as pessoas ganham, sabe? Por serem ótimos em esportes ou quando ganham algum tipo de campeonato. E de repente sentir o Senhor me dizendo: você é um troféu da minha graça e está me ajudando a ganhar outros troféus. Agora, quando Deus te mostra algo em revelação, isso não vem em palavras. Quando eu digo Deus me disse, eu não estou falando de palavras. Quero dizer que eu compreendi a interpretação daquela visão. E o que Deus estava me mostrando era que eu havia recebido a graça de Deus e passado por um processo de cura na minha vida e, em grande parte, não totalmente, mas em grande parte, eu havia sido restaurada. Deus restaurou-me de muitos anos de abuso e abandono. Então, o que Deus mostrou-me é que Ele tem uma caixa de troféus no céu. E há vários troféus lá que representam as pessoas que permitiram que Deus as curassem completamente e as restaurassem e as tornassem o que Deus queria que elas fossem desde o início. Meu trabalho é ter certeza de que você esteja naquela caixa. Pelo menos eu farei a minha parte. Não posso fazer tudo sozinha, mas isto é parte do que eu quero fazer. Se você entrar na casa de alguém que tem aquele tanto de troféus, talvez uns 100, você pensa: nossa, essa pessoa é boa demais no que ela faz. E se você for ver, é boliche, é basquete, ou sabe, algo assim. Bem, eu não sei o quão grande é a caixa de troféus de Deus, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus é muito bom no que Ele faz. Muito bom. E então, depois da visão, não muito tempo depois, eu me deparei com esta escritura, em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo. E através de nós, espalha e torna evidente a fragrância do conhecimento de Deus em todos os lugares. O que Ele faz? Ele nos cura, então Ele trabalha através de nós, do nosso testemunho, para trazer outras pessoas para a plenitude e a totalidade do seu poder de cura. Dê um brado de vitória. Lucas capítulo 4, verso 18. Aqui Jesus estava pregando e Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu-me, ungido o Messias, para pregar a boa nova do Evangelho aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação dos cativos e a restauração da visão aos cegos, para colocar em liberdade todos aqueles que estão oprimidos, que são humilhados, que estão machucados, esmagados e quebrados pela calamidade. A versão King James diz: para curar os corações partidos. Eu amo esse: para colocar em liberdade. Eu quero colocar você em liberdade. Você que está ferido, esmagado e quebrado pela calamidade das coisas do seu passado, que te machucaram e te feriram. Deus é um campeão, o nosso campeão. E Ele é capaz de tirar as pessoas de um lugar de destruição para um lugar de vitória. Deus nos cura por dentro.
E isto sempre afeta o nosso exterior. Me sinto melhor hoje do que aos 35 anos? Honestamente, me sinto muito melhor hoje do que quando eu era uma mulher mais jovem, porque a minha alma estava cheia de muita dor naquela época. E quando temos a alma cheia de dor, a mente cheia de preocupação, um coração partido e cheio de amargura, isto aparece no seu homem exterior. E te envelhece mais rápido do que deveria. Agora, vamos ver João 5, apenas por um instante. Este é um homem do qual eu gosto de pregar. Não vou me alongar muito, mas... Em João 5, encontramos um homem que estava em uma bagunça terrível e ele havia estado assim por um longo tempo. Naquela época havia no templo um tanque chamado Betesda e uma vez por ano um anjo vinha e agitava as águas e quem entrasse na água primeiro recebia uma cura milagrosa. Então, uma vez por ano, pessoas aleijadas, cegas e doentes, elas ficavam na beira do tanque, esperando por um milagre. Agora, se você é inteligente, sabe onde eu vou chegar. Quantos aqui têm estado à beira do tanque? Esperando um milagre. Bem, em João 5:5 havia um homem que sofria de paralisia e desordem persistente há 38 anos. 38 anos! E quando Jesus o notou deitado lá indefeso, sabendo que ele já estava há muito tempo naquela condição, ele perguntou: você realmente quer ser curado? Então estou te perguntando hoje, você realmente quer ficar bem? Porque se quiser, posso te dizer como. Eu não posso caminhar por você, mas eu posso te apontar a direção certa. Nem tudo vai ser fácil. Talvez até tenha alguma dor envolvida para superar essa dor. O que você acha? Mas há dois tipos de dor: a dor da mudança e a dor de permanecer do jeito que você está. E nada deveria ser mais assustador para nós do que ficar do jeito que estamos. Mesmo que você esteja em boa forma, ainda deve querer mudar e fazer progresso. Fala sério, você realmente quer ser curado? Então o inválido começou a dizer algumas coisas, revelando porque ele estava naquela condição há tanto tempo. Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água se move. Eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Ninguém me ajuda quando tento descer sozinho. Alguém sempre chega na minha frente. E Jesus não ficou com pena dele. Você pensa que ele teria pena, mas não teve. E aqui me parece que em voz alta, porque é um grande ponto de exclamação, ele disse: levante-se! E eu amo especialmente esta parte, e pegue sua cama. Em outras palavras, limpe a bagunça que você fez nesses anos. Será que estou falando com alguém aqui hoje? Limpe a bagunça que você fez todos esses anos. E comece a viver o tipo de vida que Jesus realmente quer que você viva. Eu estou me comportando, estou quietinha na minha cadeira. Muitas pessoas aqui foram abusadas de uma maneira ou de outra. Abuso verbal, abuso mental, abuso físico, abuso espiritual, abandono, rejeição. Pode ter sido por seu cônjuge, pode ter sido por amigos. Quantos já sofreram profundamente na vida, em algum lugar, ao longo do caminho? Ok. Bem, poucas pessoas não precisaram levantar as mãos. E nós não temos inveja de vocês. Estamos felizes, não temos inveja.
porque sei que em algum momento vocês ajudaram alguns de nós que estavam em pedaços. Mas a maioria precisa da beleza em vez de cinzas. E eu sei que há muitos homens aqui hoje, você pode pensar, essa coisa de beleza está me irritando, Joyce. Sabe, como eu disse ontem à noite, vocês homens deveriam procurar uma beleza de vez em quando também. Então, quando você é abusado, você geralmente acaba tendo muitos tipos de medo. E só há uma coisa que eliminará o medo, e estas são as megas doses do amor de Deus. Mega doses do amor de Deus. Eu cresci enraizada no medo. Enraizada no medo. Meu pai trabalhava à noite, eu ficava muito feliz por isso, porque não tinha que aturá-lo, e ele chegava em casa do trabalho por volta da meia-noite. Eu ouvia a chave, eu me lembro de estar deitada, mas quando eu ouvia a chave virar na fechadura, o medo agarrava meu coração. Porque eu não sabia se ele iria entrar no meu quarto e colocar as mãos em mim, ou entrar com um ataque de fúria e tirar minha mãe da cama e bater nela, eu não sabia. Se fosse fim de semana, eu sabia que teríamos uma briga, porque ele sempre chegava em casa bêbado nos fins de semana e foram tempos difíceis. O meu pai era muito volátil. Você nunca sabia o que ele ia fazer de um momento para o outro. E eu sei que muitos de vocês cresceram com pais que não eram pacíficos, o que agora chamamos de família disfuncional. Não tínhamos esse termo na época. Eu achava que era loucura, mas agora é disfuncional. Então eu tinha muito medo. Meu Deus, quanto medo eu tinha na vida. E não é que eu tivesse medo de tudo, sabe? Mas eu tinha esse tipo específico de medo. E a Bíblia nos ensina que nós não temos que viver com medo. Eu tinha medo de ter amigos. O medo era meu companheiro. Eu tinha medo de que alguém descobrisse o que o meu pai estava fazendo comigo. Por outro lado, medo de que ninguém descobrisse. Eu queria ser resgatada, mas temia que minha mãe descobrisse, ao mesmo tempo não descobrisse, eu não conseguisse ajuda. Eu tinha medo de que a culpa fosse minha. E assim o medo me rodeava o tempo todo. E então eu tinha muito medo da raiva do meu pai. E esse é um dos medos que ainda tenho que encarar na minha vida, sabe? É que eu não suporto estar perto de pessoas com raiva. Especialmente se for alguém de quem eu sou próxima, sabe? Como raiva na família. Nós não temos nada disso na nossa família há muito tempo. Superamos, nos livramos, resolvemos tudo. Porque cresci nessa bagunça e me recuso a viver assim. Amém? Então eu sou viciada na paz. E é isso que eu quero. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. 1 João 4,16. Essas são, na verdade, algumas das escrituras que realmente me ajudaram na minha jornada. Esta em particular, eu me lembro, a primeira mensagem que eu ministrei publicamente, não em um estudo bíblico caseiro, mas na igreja que trabalhava quando comecei o ministério, como já lhes falei. Orava para que Deus mostrasse o que Ele queria que eu pregasse, e Ele disse: diga a eles que eu os amo. Eu pensei, bem, não quero chegar com uma mensagem de escola dominical, as pessoas sabem que você as ama. E o pensamento que veio foi, não, elas não sabem, se soubesse não agiria como elas agem. Sabe por quê? O amor, o perfeito amor, o amor de Deus lança fora todo o medo. Então, se nós ainda temos medo na vida, então sabemos que ainda precisamos de outras doses do amor de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas hoje têm medo do que vai acontecer nos tempos em que nós estamos vivendo. Não tenha medo por causa do tempo em que estamos vivendo. Se você está vivo nesse momento e você pertence a Deus, Ele vai cuidar de você, porque Ele cuida dos seus. Não viva com medo. Saiba que Deus te ama, Ele sabe exatamente o seu endereço, sabe que ano estamos, Ele sabe quando Ele vai voltar.
e Deus cuidará de nós. Nós precisamos ser mais conscientes e atentos ao amor de Deus. Vamos começar no verso 16. 1 João 4,16. E nós sabemos, entendemos, reconhecemos e estamos conscientes, pela observação e pela experiência, estamos acreditando, aderimos e colocamos fé e confiamos no amor de Deus por nós. Sei que há muitas palavras na versão amplificada, mas elas são muito valiosas se você tomar tempo para lê-las, porque aqui está dizendo, ok, eu estou consciente do amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Tenho observado o amor de Deus. Eu sei que Deus me ama porque vejo o amor em ação na minha vida, mas quando eu li isso, há muitos anos nesta tradução amplificada, pensei, quer saber? Eu sei vagamente que Deus me ama, mas eu geralmente não saio por aí realmente estando consciente e ciente de que Deus me ama. Então eu comecei a fazer algo que eu recomendo. Eu comecei a fazer no caderninho. E toda vez que Deus fazia algo especial para mim e eu sentia que era uma piscadela de Deus, ou um abraço seu, mostrando-me que Ele me amava, eu anotava. É muito bom fazer esse tipo de coisa, porque quando você tiver um daqueles dias horríveis e nojentos onde você pensa, ninguém me ama, você pega o caderno, bem, espera aí, eu me lembro, Deus fez isso aqui também, Deus fez mais isso aqui por mim, eu me lembro quando Deus fez isso aqui. Então, de repente, você se sente melhor novamente. Deixe-me dizer, Deus faz todo tipo de coisas para cada um de nós o tempo todo e nós tomamos isso como uma coincidência. Mesmo quando uma pessoa faz algo por você, sim, agradeça a ela, mas não pare por aí e entenda que foi Deus quem trabalhou através delas. Deus faz muito pouco nesta terra que não seja através de alguém. E nós temos que parar de dar o crédito para as pessoas. Sim, seja grato, sabendo que é Deus trabalhando através delas. E uma boa maneira de você agradecer é dizendo a elas obrigada por deixar Deus trabalhar através de você para abençoar a mim. Por favor, comece a ser mais consciente e atento ao amor que Deus tem por você, porque é isso que vai curar a sua alma ferida. E então, prosseguindo, no verso 18 ele diz, não há medo, no amor o pavor não existe. O amor crescido, completo, perfeito, leva o medo para fora das portas e expulsa todos os traços de terror, pois o medo traz consigo a ideia de punição. Deus não está bravo com você. Sua coisinha imperfeita. Deus não está bravo com você. Eu quero que as pessoas assumam os seus direitos como filhos e filhas do Deus Altíssimo. E parem de agir como se fossem cauda o tempo todo. Amém? Eu creio. Você tem que começar a esperar bênçãos em sua vida. Bem, eu não posso fazer isso, eu não mereço ser abençoada. Isso mesmo, não merece. Você acertou essa parte. Mas Davi disse o que teria acontecido comigo se eu não cresse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu nunca sei o que Deus vai fazer por mim. Sabe, eu trabalho duro nessas conferências. Eu meio que tenho uma coisa com Deus. Sábado pela manhã eu disse, Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu dizia isso para o Dave às vezes, mas não gostava da sua resposta. Bem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sabe, às vezes eu trabalhava duro o fim de semana todo, ia para casa e ele ia jogar golfe, eu tipo... E ninguém está fazendo nada por mim? Bem, se você começar a buscar a Deus em vez de buscar as pessoas, vai se surpreender com o que Ele fará. Eu disse a Deus esta manhã, estou esperando algo. Ei, estou esperando algo bom. Não sei o que vai ser, mas você é um especialista em coisas maravilhosas, surpreenda-me. Não faça do seu relacionamento com Deus uma tarefa tão difícil.
Eu estou me esforçando tanto para ser bom. Desista, não vai funcionar. Só ame a Deus e deixe que Ele te ame. Passe tempo com Ele e, de repente, esse bom fruto em você vai brotar. E isto não vai acontecer porque você está tentando cobrir as regras e tentando cumprir as leis. Se sentindo mal sobre si mesmo cada vez que você falha. Já viu um pessegueiro se esforçar para produzir pêssegos? Tem que me esforçar mais. Não o que eles fazem. Os galhos pequenos ficam pendurados na árvore. As raízes estão aprofundadas no fundo da terra. A seiva sobe, vai para os galhos da árvore. O sol brilha e, de repente, pup, 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 pêssegos. Muitos de nós estão precisando de cura emocional. Nossas emoções são muito reais, podem ficar danificadas, precisa de cura. Seja por uma experiência traumática em um relacionamento, ou apenas por causa de circunstâncias que nos machucaram, precisamos permitir que Deus entre para curar as coisas que nos feriram lá dentro.